Uma mensagem urgente para quem tem pressa, o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar. Quando no versículo 22, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Pronto, agora mexeu com o brio dos fariseus, porque os fariseus, que eram os estudiosos das escrituras, eles é quem deveriam, eles que deveriam saber discernir quem seria o filho de Davi, porque todos sabiam que o Messias seria descendente de Davi. Por isso que a palavra filho de Davi é muito importante entender isso, porque um dia eu recebi uma pergunta falando assim: como é que. Porque a pessoa ouviu falar que José e Maria ofereceram 2 pombinhos e não ofereceram uma ovelha, um novilho ou qualquer outro animal, quando foram oferecer apresentar o menino no templo. E alguém me escreveu e falou assim: mas como é que eles eram pobres, né? Se eles eram descendentes de Davi, do rei Davi. Eu expliquei que o rei Davi tinha sido 1000 anos antes. E ninguém que tenha sido rei 1000 anos atrás vai deixar uma herança que vai chegar, dar para todos os descendentes, porque ali os descendentes já seriam muitos, né? Os descendentes do rei Davi. Então, essa designação, filho de Davi, é porque ele era da linhagem real. E o Messias tinha que ser um descendente de Davi. Essa era uma das prerrogativas do Messias. Mas os fariseus, ouvindo isto, no versículo 24, se indignaram agora. O que esse povo está dizendo aí? Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Essa é aquela velha tática, né? Se você não consegue contestar o que uma pessoa faz ou o que uma pessoa diz, então você tem que destruir a reputação dessa pessoa. Isso que é importante. Essa semana até vi um médico, né, muito inteligente, tem várias especialidades e tudo, e ele fez uma entrevista muito boa sobre a pandemia. E não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o lugar, mas aí logo veio um outro médico com um problema de inchaço no cotovelo e fez um vídeo para falar mal dele, não das ideias dele, falar mal dele, da pessoa dele. Então essa é a técnica, essa é a tática, né? Você não pode contestar os argumentos de alguém, ataque a sua reputação. E aqui é o que os fariseus fazem agora. Porque não tinha como ele negar que o cego e mudo agora falava e via. Não tinha. Isso era inegável. Então, como é que eles vão fazer para destruir esse feito, esse milagre de Jesus? Fala mal dele. Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, olha aqui o detalhe. Eu não conheço o pensamento de ninguém, a não ser o meus. E malemar ainda, hein? Malemar, às vezes me atrapalha. Mas ele que é Deus e homem, ele sabia o que cada um daqueles homens estava pensando. Não só deles, de toda a humanidade. Você consegue imaginar uma pessoa que escute os pensamentos de 8 bilhões de seres humanos na Terra? Esse é Cristo. Ele é assim, ele é Deus e homem. Impossível nós concebermos uma coisa dessa. Mas ele é esse. Ele é esse que escuta os pensamentos de todos os. Então, quando fala aqui, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, ele estava demonstrando a sua divindade, a sua capacidade de até ler pensamentos. E ele faz isso também em outras situações, né?
quando reúne aqueles milhares que vão comer, vão receber pão e peixes, e sempre que tinha uma multidão, ele estava lendo os pensamentos de toda a multidão. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse aos fariseus: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Então, essa é a primeira regra da guerra, né? Dividir para conquistar. Então, um reino ou um grupo quer derrubar um outro grupo, o que ele faz? Eles infiltram alguém lá dentro para criar discórdia entre eles lá, porque aí enfraquece aquele grupo e aí eles podem atacar. Dividir para conquistar. Dividir e conquistar. Essa é uma técnica de guerra, acho que tem até naquele livrinho daquele general chinês que ensinava técnicas táticas de guerra. É muito famoso isso, porque é usado muito também em comércio, né, em vendas e coisas assim. Então, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso aqui é importante também para cada um de nós, hein? Que se existir discórdia numa casa, numa família, isso é um perigo. Não deixe crescer a discórdia, o desentendimento dentro da família, porque isso pode destruir uma família. Isso pode acabar com uma família, acabar com uma casa. Nós sabemos que um casamento, por exemplo, ele começa como? Com desentendimentos entre marido e mulher. Se aí entra filhos também, a casa vai se despedaçando, a família vai se despedaçando. Não vai sobrar muita coisa disso no final. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, Beelzebu era um príncipe dos demônios, né? Dentro da cultura judaica, era o príncipe dos demônios, eles chamavam de Beelzebu. Por quem expulsam, então, os vossos filhos? Por que os vossos filhos? Porque os judeus tinham também judeus exorcistas. Se a gente lê em Atos, nós vamos encontrar alguns deles. Por exemplo, em Atos capítulo 19, quando fala de Paulo, né, versículo 11, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Lembrando, mais uma vez, que esses daqui eram os fogos de artifício no lançamento de um grande empreendimento. Deus avisando que era um grande empreendimento. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Quem eram esses exorcistas? Bom, eu devia ter uns 10 ou 11 anos de idade, e meus pais, nós estávamos de férias em Santos, e aí meus pais conheciam uma pessoa lá, e essa pessoa nos convidou para ir na casa dele, no apartamento deles, uma certa noite. Aí nós fomos. E minha mãe e meu pai não sabiam que ia acontecer isso, né? Porque nós chegamos lá, eles eram espíritas. Era um casal, já de uma certa idade, eles eram espíritas. E aí o casal, a mulher, o homem, não sei, falou: vocês estão com algum encosto aí, que a gente precisa tirar esse encosto e tal. E meu pai e minha mãe não entendiam quase nada dessas coisas, não tinham, por educação, né, não se opuseram. Mas eu me lembro da mulher começar a fumar um charuto e fazer e botar a mão para trás, a outra mão para trás, assim, fazer assim, assim, e dar umas tossidas e mudar de voz. Eu estava apavorado, eu queria me enfiar por baixo do sofá, me esconder, né? Aí começou com uma voz estranha lá, começou a falar um monte de coisa, que nem lembro o que ela falou. Mas o que era aquilo? Era um demônio. Era um demônio incorporado na mulher, né, como se fosse alguma coisa. Então sempre existiu isso, né, de incorporação demoníaca em pessoas. Em algumas religiões, nos seus rituais, eles colocam barulho, música, atabaques,
ruídos rítmicos, né, com bastante ritmo, porque você não ruído, quando você está num lugar com muito ruído rítmico, se tiver também meio luz brilhando, piscando, então, é muito evidente que o nosso cérebro ele dá um tilt e você fica mais sujeito a abrir as guardas, né? Por isso que muitos desses rituais satânicos ou espíritas usam de batidas de atabaque, de bumbo e de luzes e coisas assim, como tem até na... Você liga a TV lá num vídeo no Netflix, às vezes tem um aviso no início, este filme usa luz estroboscópica, aviso aos sensíveis. Porque se uma pessoa tem problema de autismo, por exemplo, ele pode desmaiar. Uma criança assistindo um negócio com aquelas luzes piscando muito rápido, assim, muitas cores, muitas luzes, muito som, muita bateria e tal, ela desmaia, ela apaga. Porque o nosso cérebro é suscetível a esses fatores externos. Então, muitos desses cultos afros, do espiritismo e tudo mais, usa bastante som, bastante luz, bastante terrorismo psicológico para deixar a pessoa desarmada, tirar a resistência da pessoa. Ela não ter condições de julgar aquilo, chegar aquilo sem qualquer julgamento e ela vai engolindo a batata sem pensar no que está fazendo. Então, alguns dos exorcistas judeus, então tinha já exorcistas nessa época, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Respondendo, porém, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, quer dizer, dominando a todos, pôde mais do que eles, foi mais forte do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, existiam aqui também aqueles que praticavam isso, mas veja que já era uma coisa, um consenso entre os demônios, né, que tomavam conta daquele homem, mas não estavam realmente sendo expulsos como o Senhor Jesus expulsava. Não estavam. É mais ou menos uma combinação, né? Você tem lá um demônio que faz o papel dele, do teatrinho, como eu falei naquele caso do apartamento lá em Santos, daquele casal, ele faz o papel dele no teatrinho, e daí você fica impressionado e acaba mergulhando no espiritismo, indo atrás dessas conversas. Mas voltando aqui, tem um outro caso também, que é assim, de um exorcista profissional, ou de um mágico, que é aquele homem que fala no Antigo Testamento, que é contratado para amaldiçoar o povo de Israel, que era o nome dele, Balaão. Balaão era um espírita profissional, ele é um mago profissional, contratado para... E ele fazia as invocações dele, só que da hora que ele fez, quem apareceu para ele foi o Senhor. Não foram os espíritos que ele estava acostumado a incorporar, foi o Senhor. Um outro caso também é daquela feiticeira que Saul vai consultar, e ela fala que é Samuel que ela está vendo agora. E realmente ali tinham, então, esses espíritas, esses feiticeiros, essas pessoas que faziam esse tipo de trabalho por dinheiro, né? Para ganhar dinheiro. Mas voltando, então, ao nosso capítulo de Mateus, capítulo 12, o Senhor deixa muito claro que ele não estava expulsando demônios por Beelzebu. Eles vão acusá-lo de fazer isso. Tem uma outra passagem que eles o acusam de fazer isso de uma forma mais leve, mas aqui eles pegam mais pesado. Então, no versículo 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens.
E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Essa passagem causa muita confusão na cabeça de muitos cristãos. Eu recebo muitas mensagens do texto. Mário, eu pensei mal do Espírito Santo, não tem perdão mais para mim? Então, anote aí na sua testa o seguinte: isso aqui, o Senhor estava falando daquele momento e daquelas pessoas. Daquele momento e daquelas pessoas. Que eles estavam dizendo que o Senhor Jesus, quando fazia milagres e expulsava demônios, estava fazendo isso pelo poder de Beelzebub. Simples assim. A passagem tem correlação direta com a pessoa de Cristo andando na terra. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim: Mário, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu falo: só se você tiver 2000 anos de idade, pelo menos, por baixo. Porque você tem que estar aqui, nesse momento, difamando a pessoa do Senhor por ele ter expulsado ou curado alguém ou expulsado o demônio de alguém. Esse é o contexto, não pode fugir do contexto. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Como é essa blasfêmia contra o Espírito? Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século nem no futuro. Porque ali o Senhor Jesus estava fazendo os milagres, os sinais, e eles estavam dizendo que ele fazia pelo poder de Satanás. Eles estavam chamando o Espírito Santo de Satanás, de Beelzebub. Deu para entender? Então, isso não é para hoje. Por favor, a pessoa que está preocupada se pecou contra o Espírito Santo, eu digo o seguinte: meu amigo, se você está preocupado com isso, então não tem nada a ver, porque uma pessoa que realmente não tem o seu coração sendo tocado por Deus e pela sua palavra, nunca iria se preocupar com isso. Nunca iria se preocupar. Ia dar de ombros. Você falou mal do Espírito Santo. Porque ela ia dar de ombros, porque ela não está preocupada com isso. O incrédulo, ele quando peca e se sente muito mal, e ainda vem falar assim: será que eu perdi minha salvação? Eu falo: se você tivesse a salvação, se você não tivesse a salvação, você não estaria nem preocupado. Você ia pecar de novo e continuar pecando, você não ia estar preocupado. Por que você está preocupado? Você está preocupado porque o Espírito Santo está agindo em você. Essa é a razão da sua preocupação. Uma mensagem urgente para quem tem pressa: o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar.